começar, soluções inteligentes. Entrar e sair do carro. Às vezes uma ajudinha é necessária. Tenho mais dificuldade na hora de entrar. Grávidas, crianças e pessoas com movimentos reduzidos podem contar com algumas facilidades, tanto produzidas pela indústria como por empreendedores. Agora foi bem mais fácil. Essas alças foram ideias do Edgar. Começou como um improviso para facilitar a vida do pai que estava doente. Depois, entrou de cabeça nesse universo de acessórios. Dos apoios de alavanca ao puxador para pegar o cinto de segurança e um auxílio para quem está sem força para levantar as pernas. E o interessante é que, como são acessórios bem pequenos, dá para deixar em algum canto do carro, na porta, até aqui no porta-luvas. São coisas que você tem que pensar que pode ser para uma criança de 7 anos ou uma pessoa de 90 anos que tenta estar utilizando o mesmo tipo de produto. A principal função do assento giratório é aliviar a pressão na coluna. Então, super indicado para quem tem hérnia de disco, problema na cabeça do fêmur, na região do quadril ou até para quem acabou de sair de alguma cirurgia, porque a posição certa de entrar no carro é assim, ó. 2 pés apoiados no chão, sentou, girou. E com assento, facilita muito. O entra e sai do carro é objeto constante de estudo. Em alguns projetos da década de 70, a gente já começa a notar uma evolução desse tipo. Por exemplo, olha o tamanho dessa porta aqui do Corcel. É uma das maiores de carros nacionais. E como a abertura chega até aqui atrás, olha só, fica muito mais fácil de entrar. Os carros 4 portas facilitaram a vida, assim como alças, regulagem de altura do cinto de segurança, de banco, volante. Eu não consigo subir direto com esse pé, então eu preciso subir com esse primeiro, me segurar aqui nessa alça, aí eu entro. Eu gosto de ficar um pouco mais alto, então eu ajusto ele um pouco mais para cima. E aí eu tenho que, consequentemente, levantar um pouco o volante, né? As portas bipartidas são uma beleza para quem usa picapes. Ou abrir o porta-malas sem usar as mãos. Portas da frente com angulações maiores e alguns estágios para evitar que volte ou bata no carro do lado. É tudo de bom. Primeiro, segundo, terceiro estágio, quase 90 graus. Dá para sair sem problema nenhum. Alturas, distâncias, formatos, ângulos, tudo começa com o ponto H. A gente vai construir o carro em torno dele. Esse ponto H, ele é um ponto imaginário, que é o encontro entre a perna da pessoa e o tronco da pessoa ali. Eu vejo que ele está ali montando aos poucos, peça por peça, e coloca essas 3 paredes. Seria então os pontos de acesso. Exato. Por exemplo, eu vou posicionar um rádio touchscreen. Então eu tenho uma curvatura que eu tenho que respeitar de forma a que a pessoa acesse ela de forma fácil. Ao contrário, por exemplo, de um câmbio que você vai pegar com uma mão como um todo. Então você tem menos espaço ao acesso do que um dedo esticado. Eu, por exemplo, tenho quase 1,70 m, mas a média das brasileiras é um pouco menor. Já a média dos brasileiros é maior. E um dos desafios das montadoras hoje, na hora de criar um projeto, é fazer um carro que consiga atender todos esses biotipos. Os detalhes são ajustados no ambiente virtual. O sensor está aqui no controle, eu vou colocar aqui na minha cabeça para ter essa ideia se eu vou bater ou não. Vamos ver. Não, a gente tem os pedais, consigo ajustar tudo mesmo, né? Ter uma ideia de teto, de altura, ajustar retrovisor, ver aqui qual que é a altura da minha mão com o câmbio, com o freio de mão. Consigo até, ó, ver 2 passageiros aqui atrás. Eu vou sentar do lado deles. É exatamente esse espaço que eu tenho se fosse 3 pessoas, né? O que você está vendo é a distância do manequim virtual sentado ao seu lado. Tá. Ao banco dianteiro do carro. E no físico você vê a distância do seu joelho até o banco. Então aqui você tem a imersão
a imersão do virtual com o físico. Do virtual para a vida real. Vamos ver aqui atrás. É exatamente isso, ó. Tem um espaço para o banco da frente. Fechando aqui. Consigo até imaginar aqueles 2 bonecos virtuais aqui do meu lado. Várias soluções de acesso surgem nesse tipo de sistema de produção, mas para uma acessibilidade mais inclusiva, ainda são necessários novos passos, investimentos, criatividade. Uma frase que me marcou muito foi: quando a cadeira de roda vai, alguém da família não pode vir. E aí, então, o que a gente vê? Um engate, importante que seja um engate homologado. Sim. E um suporte. Exatamente. Você prende ele com uma fita, soltou a fita, você tira a cadeira de rodas. Se você quiser, você pode deixar o suporte no carro. Tá. Né? Você vai fazer a adaptação, a destravamento necessário para que você fique com as lanternas todas aparecendo, funcionando. E se você quiser tirar, basta que você tire um único pino, puxa e pronto. Vale a lembrança de que sempre que a placa for coberta, outra precisa ser colocada em local visível.